milhões recuperados para brasileiros. Em caso de acidentes de trânsito, somos quem você pode confiar. Não cobramos nenhuma taxa até ganharmos o seu caso, premiado o melhor advogado de acidentes de Las Vegas. Nós ganhamos. What's up, família? Começando aqui mais um Fellas and Folks. Eu sou o Vitor e hoje vamos trocar uma ideinha aqui com o cara que faz um show que muita gente conhece. Esse aqui, vocês não vão acreditar quem tá aqui, não. Quer dizer, vai acreditar porque já tá aí na thumbnail, né? Mas, ó, antes de eu apresentar ele, não esquece que eu tô com um canal novo aí no YouTube, chama Vitor Today. Vou deixar aqui na descrição e no comentário. Eu mostro a vida de Las Vegas. Quanto que é pra morar aqui, se é legal, se é chato, se o apartamento é caro, se a casa é caro, se é bom, fácil arrumar trabalho. Tá tudo aí. Segue lá, se você gosta de saber coisas dos Estados Unidos, eu tô falando tudo. Mas continua aqui no podcast, que agora a gente vai conversar com o Vini, do Blooming Group. Vini, obrigado demais por ter vindo. Véio. Imagina, valeu, que valeu. Isso. Legal pra caramba estar aqui. Obrigado. Ô, Vini, você falou que você mora aqui há quanto tempo? 11 anos já? É, 10... Posso chamar de Vini? Sim, okay. Sim. 10, quase 11 anos. E você veio... Você estava falando, né? Mas vamos falar agora na câmera. Sim. Você veio direto para Vegas, não? Não. O primeiro lugar foi Nova York. Foi onde eu comecei meu treinamento. Ah, legal. Eu comecei meu treinamento lá, em Nova York. Então, eu passei 3 meses lá. Foi curto. Aonde, Vini, em Nova York? Bem em Manhattan, ali. Manhattan, que da hora. Acho que foi 57th Street, ali. Por ali. Não lembro muito bem, faz tempo. E eu 3 anos lá? 3 meses lá? 3 meses só. Eu fiquei 3 meses, fiz o treinamento para começar na companhia. E depois disso, eu voltei pro Brasil. Aí de lá eu fui para Chicago, que foi a minha primeira cidade. Eu fiquei 5 meses lá. Depois eu fui pro navio. Eu fiquei 4 meses lá. Depois eu fui para Boston. Fiquei uns 6, 7 meses lá. Voltei pro navio. Depois voltei pro Brasil uma época para ajeitar meu visto. E depois eu mudei para Vegas. Ô, Vini, então, já que tá falando voltei para tal lugar, voltei para... Vamos voltar e vamos lá do começo, então. Sei. Como que você começou com essa vida aí? Como que surgiu isso? Vou trabalhar no Blooming Group, vamos ver. Pois é, eu estudei música desde pequenininho, assim. Eu tinha 8 anos de idade, comecei a estudar música. E com isso eu já tinha uma ideia de que eu queria trabalhar com isso. Desde pequeno. Com música? Com música, como percussionista, na verdade. Porque eu fui passando de vários instrumentos diferentes até eu chegar no... Você é alto? Mas se bem que dá pra escutar. Aí, beleza. Aí eu decidi estudar música e fui passando por vários instrumentos diferentes. Aí chegou no momento que eu decidi estudar percussão. E aí, nisso, eu comecei a estudar no Conservatório Tatuí, que é um conservatório, é o maior conservatório da América Latina, é super conceituado. Eu passei, ganhei tipo uma bolsa para você estudar lá. Ele é gratuito, mas você consegue receber uma grana quando aí você é você bom. Estudar. Você passa pela prova lá e você vai conseguindo trabalhar com os grupos profissionais de lá. Processo seletivo, assim, aí vai trabalhar lá. Isso. Então, aí, o que aconteceu? Aí eu já estava trabalhando com um grupo de percussão lá e com a banda sinfônica e orquestra. Então, eu já estava fazendo nesse mundo e era isso que eu queria seguir. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Nessa época, eu comecei lá com 17 anos de idade. Ok. Onde que é isso aí? Tatuí. Perto de Sorocaba ali. Okay. Então, eu comecei com 17 e aí eu fiquei lá até os meus 20 anos de idade. E depois, quando eu cheguei nessa época, eu estava também num outro projeto de percussão rudimentar, que é bem parecido com o que eles fazem em banda nos halftime show do futebol americano. No meio tempo que fala? No intervalo do show. No intervalo do show, isso. Então, a gente estava eu estava nesse projeto e levando o conservatório, então eu queria seguir essa carreira de músico. E aí o Blue Man resolveu abrir um show no Brasil. Eles iam abrir um show lá e eles decidiram abrir audições, porque eles tinham que contratar alguém para fazer parte do cast, né? Continua. E aí, fazendo a participação desse cast, eles tinham que contratar alguns brasileiros. Então, eles colocaram... abriram 3 audições em 3 estados diferentes.
Então, eles fizeram em São Paulo, Rio de Janeiro e em Salvador, em Bahia. E nisso eles abriram para o Brasil inteiro e colocaram na televisão, fizeram uma parceria com o Luciano Huck. O Luciano Huck fazia esquema com a TIM na época. Se eu te falar, que eu acho que eu lembro desse daí do Luciano Huck. É mesmo? Aham. Ah, que legal. Foi super bacana, marcou bastante, assim, porque o Blue Man na época fazia bastante propaganda pra TIM. TIM muito, eu lembro. Isso, então... Você foi um daqueles caras, Vini, ou não? Sim. Você foi também? Cara, Sim. que da hora. Eu fiz por 1 ano, eu fiz o comercial com eles. E era super bacana gravar os comerciais. Tinha bastante coisa interessante que acontecia durante a gravação, assim. E eram clipes pequenos, então toda vez que a gente ia gravar, a gente gravava vários, assim. Tipo, para vários... Ou para uma campanha inteira, ou para vários cortes, assim. Sim. Aí depois que... Não, mas peraí. Fala depois. Aí você fez o processo lá com o Blue Man Group. Teve o do Luciano Huck. Aí você foi lá e tudo. Como é que foi isso daí? Então, aí, né, durante esse processo, quando eles abriram as audições desses 3 estados, eu fiz a audição em São Paulo. E aí, quando eu tive que esperar Salvador e Rio de Janeiro terminar para eles mandarem a resposta. Porque foram 3 dias, assim, de audições. E como é que foi a audição? Tipo, o que você tinha que fazer? Mostrar o que você sabia? Como é que é? Ou eles falavam o que você tinha que fazer, você ia lá e fazia? Então, foi um pouco dos dois, assim. Então, eles começam com jogos, né? Com coisas assim, jogos teatrais, coisas pra ver como você se desenvolve, como você trabalha em equipe, como você... porque eles estão... Todos os jogos, todas as coisas que são feitas já são pensadas para o personagem, sabe? O que eles querem buscar, o que eles estão querendo ver, né? E, na verdade, quando eu entrei, eu pensei que eu ia só tocar, porque eu pensei que era muito voltado pra música, assim. E, na verdade, Sim. Mas tem o forte do personagem. O personagem, você precisa estar aberto pra você desenvolver ele, né? E ele é uma parte primordial, eu diria. Porque se você consegue fazer o personagem, eles conseguem te ensinar a fazer percussão. A tocar percussão. Entendeu? Então, é mais fácil pra eles. Então era mais o personagem do que a música, a própria música. Caramba. Porque eles podem levar um tempo pra ensinar você percussão, mas uma hora você vai pegando. Sim. Você vai aos poucos aprendendo. Às vezes eles ficam, sei lá, eles dão 1 ano, 2 anos, às vezes, de aula pra você de percussão, até você aprender, e aí você começa a treinar o personagem. Então, se eles veem que você consegue tirar esse personagem, você consegue desenvolver o personagem, eles investem em você. Pra aprender a parte musical do show. Até hoje é assim, menino? Até hoje. Bastante gente faz esse tipo de treinamento, assim, pra conseguir entrar. Mas tem gente que não precisa. Então, sim, já tá. No meu caso, a parte da percussão foi tranquila. Eles conseguiram me moldar da maneira que eles queriam. E aí ficou fácil. Aí eu consegui... E tinha umas fases assim, falava assim, ok, beleza, você passou dessa fase, agora vai vir uma outra fase. Isso, principalmente nas audições, teve o primeiro dia, que foi só jogos teatrais, só brincando entre a gente ali e tal, não sei o quê. Você lembra como é que era, mais ou menos? Não. Cara, era bastante coisa bem dinâmico, assim, a gente fazia um círculo, e aí tinha umas brincadeiras de passar uma bola imaginária, assim. E aí tinha alguns... como se fosse uma brincadeira de criança mesmo, assim. Você tinha 20 anos? Eu tinha 20, E aí você vai passando essa bola e tem algumas regras. E é mais pra você se desenvolver, se soltar mesmo ali. Aí depois, ou de verdade mesmo, que eu vi que eu falei assim, eu não sei como eu vou fazer isso, é que você tinha que entrar Você entrava assim na sala, todo mundo olhando pra você, todo mundo fazendo sozinho, e você tinha que contar uma história pra ele. E geralmente tinha 2 temas das histórias, assim, ele ficava alternando. E aí era... Eu não lembro qual que era a minha, mas era algo assim que... eu entrava na pré-escola, por exemplo, e eu tinha que falar para meus amigos que alguma coisa tinha acontecido, não sei o que, lá fora. E tudo isso, eles bolavam uma história, fazia você contar, mas só que você não podia falar. O que tinha acontecido de verdade? Não, você não podia falar. Falar nada? Não. Você tinha que transmitir esse sentimento, o que tinha acontecido e tal, não sei o quê, sem falar nada. Cara. E eu falei assim, como eu vou fazer isso? Tipo, é impossível. Então,
Eram jogos assim que... Era tipo aquele que fala pra descobrir o filme, que você fica fazendo mímica, né? Aquela brincadeira. É mais ou menos isso, Então eu fiquei perdido, assim. Então eu tava fazendo o que eu achava que tinha que fazer ali e foi indo, assim. E o primeiro dia, por sorte, eu consegui passar, sei lá como aconteceu. Aí no segundo foi música. Aí música foi tranquilo, Aí beleza, ok, não teve problema nenhum, saí rapidinho, foi tranquilo. Aí no terceiro dia foi quando eles colocam a maquiagem. Então eles vão eliminando pessoas, né? Cada dia eles vão eliminando, vai diminuindo o grupo. Ô, Vini, antes de você falar da maquiagem rapidinho, só tinha careca lá ou você não era careca ainda nessa época? Porque eu fico pensando, pra ficar azul, né? Tem que estar... Sei. Todo mundo acha isso. Ainda mais quando ele me vê em careca. Eu falo assim, faz sentido, né? Não, mas isso aqui é a natureza mesmo, zoando Sério? comigo. Você tinha cabelo? Eu tinha cabelo. Então, tem gente que tem cabelo. Nasce careca também, né? Quer dizer, nasce, é verdade. Mas não continua, né? Isso. Aí eu... Então, eu tinha cabelo na época, o pessoal também tem, porque a gente usa um cap, né, na verdade, pra cobrir, cobre a orelha. Tipo de filme, assim mesmo. Isso. Aí deixa todo mundo careca e depois você passa a maquiagem. Isso. E aí, acho que foram 8 pessoas que foram selecionadas e tal, pra fazer... Quantas tinha, Vini? Você lembra? Cara, tinha bastante, viu? Eu acho que era uma média de 300 pessoas por estado que foram selecionadas. Então, sim. bastante gente mandou, eles acho que selecionaram 300 por estado. E aí, eles iam selecionar 5 para fazer o treinamento em Nova York. Então, foi bem... Caramba. Foi bem difícil, assim. E eu lembro que foi loucura, porque eu tava com a maquiagem... Eu fui o primeiro a colocar a maquiagem em São Paulo e tal, e eu fiquei me olhando no espelho, é muito estranho, muito esquisito, assim, você se vê... Azul. Porque ainda mais o olho, o pessoal acha que a gente regala o olho e tal, não sei o que, mas não, ele só destaca por causa da maquiagem. E aí, quando você fica olhando com um pouquinho de curiosidade em alguma coisa, ou atenção, o seu olho naturalmente ele abre um pouco. É verdade. Porque você tá querendo entender o que tá acontecendo. Focar ali, né? Isso, exatamente. Então, naturalmente, ele faz isso. Aí você olha, você fica tentando se entender, se encontrar, e é bem... Parece as criancinhas olhando no espelho, né? Com a primeira vez, assim. Exatamente. É muito legal. E aí, nisso, eu fiquei esperando o pessoal fazer e tal. E eu falei assim, eu acho que talvez isso aqui vai ser minha última vez que eu vou colocar essa maquiagem e tal. Vou fazer esse personagem. Aí eu decidi brincar com o pessoal. Falei assim, eu vou brincar, vou zoar aqui com todo mundo e tal, não sei o quê. Vou aproveitar esse momento. E nisso, quando a gente tava fazendo os exercícios com a maquiagem e tal, não sei o quê, eles tinham uma câmera gravando o tempo todo. E eles iam lá pra fora conversar, falar o que eles estavam achando, o que eles iam fazer, planejar o próximo jogo e tal. E eu fiquei brincando com o pessoal, fiquei brincando com a câmera, fiquei brincando com o pessoal que tava ali sem falar nada. Sem falar nada, com personagens, zoando, dançando e tal, não sei o quê. Enfim, isso daí passou. Eles foram para os outros estados, eu fiquei esperando, continuei fazendo minhas coisas. Aí depois eu recebi uma ligação de volta falando que tinha mais uma parte, que eu fui selecionado para outra parte da coisa. Eu falei assim, putz, legal. Eu tinha uns amigos fazendo comigo, eles não tinham recebido essa ligação. Eu falei assim, legal, bacana, eu acho que vai ser alguma coisa legal. Aí eu fui para São Paulo de novo. Aí quando eu voltei lá, eles me prepararam, tiraram meu relógio, falaram assim, ok, a gente vai fazer tal coisa, tal, não sei o que, blá, blá, fica aqui, espera aqui. Por fim, no que eu entrei na sala, tava todo mundo da direção, do Blue Man e tal, não sei o quê, o pessoal do Brasil, e eles anunciaram que eu ia ser um dos caras, dos 5 que ia pra Nova York. Da hora. E muito legal, porque eu nunca tinha saído do país, nunca, enfim... Mas quando você chegou lá, você não achava que era isso já, né? Você falou, vai ser alguma coisa legal, mas não tanto. Não, exatamente. Pensei que era ser, sei lá, mais uma fase e tal, uma parte. Então, já tava esperançoso nesse sentido, né? Por exemplo, já fui um degrau. Mais um degrau. Mas eles queriam só pegar minha reação, tal, algo assim, né? Então, foi bacana. E aí, nisso, foram... acho que foi... eu de São Paulo e mais 4 pessoas do Rio. Tinha mais um cara de São Paulo que tava lá no Rio, mas ele só tava morando no Rio, por isso que ele fez a audição lá. Entendi. Eu ia falar que o pessoal do Rio é muito talentoso, né? Que tem novela e tudo mais. Sim, né? sim. A maioria dos artistas é tudo do Rio de Janeiro. Né? Com certeza. E aí foram 5 pessoas, eu e mais 4 selecionados. E a gente foi pro Luciano Huck para eles anunciar quem eram os 5, não sei o quê. A gente fez toda essa introdução. Você foi azul já ou você foi... Não, normal, só a gente. O Blue Man apareceu lá, eles pintaram a gente num quadro, assim, tal, não sei o quê, fizeram uma bagunça.
anunciaram, e aí a gente começou os planejamentos para ir para Nova York. E aí, Nova York foi pedreira, assim. Foi loucura. E foi rapidinho, os caras tirou seu visto, tudo mais, bonitinho, facinho. Então, cara, foi loucura, porque eles tinham que correr contra o tempo para conseguir tirar meu passaporte, tirar visto e tal, não sei o que, nada. Não tinha nada. Não tinha nada. E eu lembro que a gente fez em outubro, mais ou menos, de 2012, foi isso. E aí eu viajei em janeiro. Nossa. Os caras monstruosos. Os caras com certeza colocaram as cartas dele ali e falaram assim, ó, vamos fazer acontecer. Eu faço dinheiro lá para os Estados Unidos, vem aqui que eu vou ajudar. E foi bacana, conseguiu acontecer, assim, e eu fui para o Rio para todo mundo viajar juntos, para eles conseguirem fazer a filmagem e tal, não sei o quê. E a gente foi para Nova York. Só que em Nova York ali, assim que a gente chegou, no dia seguinte já tinha treinamento. E aí você ficava o dia inteiro lá treinando na sala que eles tinham, no estúdio. E assim, desde manhã até a tarde. Aí depois da noite você assistia o show. Aí depois... Do Bloomer Group pra você já ter uma... Pra você entender como é que funciona, o que você vai fazer, blá, blá, blá. E aí você tem aulas com o pessoal diferente, com o pessoal que já faz o show, com performers, com músicos da banda... E eles vão te preparando e vai te colocando ali pra você entrar nesse mundo já. Ô, Vini, só vou dar só um pouquinho. Quando você contou pra sua família, falou, chegou lá e você recebeu a notícia, você contou... Você namorava alguma coisa ou não? Sim. Largou? Já. Não. A Nayara até... A gente ela até hoje? É mesmo? Sim, eu não lembro se ela falou junto. isso. Então, caramba, que legal. Sim. A gente tava junto desde aquela época. A gente se conheceu, eu tinha 18 anos de idade. Nossa, Vini, que da hora. Ela deve ter falado sim. Que faz tempo que ela veio aqui, né? Sim. A gente tava juntos ali, e quando eu contei pro pessoal que eu tava indo pra lá, foi muito bacana, assim, a reação do pessoal. Tipo, eles estavam esperançosos, mas, tipo, sabe quando você não espera, né? Tipo, sei lá, você foi selecionado dentro desse monte de gente aí que tava fazendo, sabe? Então foi uma surpresa pra todo mundo, assim. Até pra mim. Apoiando. Como assim? Principalmente pra você, né? Você falou, porra, você já chegou em casa, pô, vou arrumar a mala aqui, felizaço. Então, cara, você começa a se preparar, fala assim, eu tô indo pra Nova York, cara, trabalhar com uma companhia super gigante lá, não sei o quê. E eu gosto pra caramba de trabalho de música, é uma oportunidade única, sabe? E eu tava num momento na minha vida, assim, que eu tava muito... meio balanceado, assim, se eu ia continuar mesmo trabalhando com música ou não. Entendi. Porque eu tive meu primeiro filho. Você já teve lá o primeiro filho? O Davi, ele nasceu lá. Então, tem 11 anos já, mais ou menos. Ele tá com... vai fazer 13 agora em julho. 13 anos. Então, ele... O que aconteceu? Ele nasceu lá e aí ele... Tinha o quê? 4 meses quando eu comecei a fazer tudo isso aí. E nessa época eu falei assim, putz, eu acho que eu vou ter que abandonar a música, porque música no Brasil é um pouco complicado. Mal consigo me sustentar, imagina meu filho e minha mulher. Ainda mais no interior, né? Tipo, entendeu? Eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, então, tipo, é muito difícil você conseguir fazer... trabalhar com música e tal, trabalhar com essas coisas. Então, eu tava já pensando em desistir. Eu falei assim, não vou fazer isso. Pra que eu vou fazer isso? Não dá, eu tenho um filho agora. Tem que pegar um trabalhinho aqui no interior e tocar o barco, né? Então, esse foi a minha última tacada, assim. Uma última chance de poder viver com música. E quando deu certo, assim, deu certo não. Quando eu consegui ir pra Nova York, eu falei assim, eu vou dar tudo de mim, cara. Claro. Isso daqui pra continuar minha essa chance. vida. Exatamente, pra fazer o que eu quero fazer. Isso, assim, mudou tudo. Assim, mudou a minha maneira de fazer. Eu tive um gás gigante, assim, pra conseguir treinar. Eu treinava de manhã à tarde, fazia as coisas que a gente tinha que fazer à noite, voltava pro hotel e estudava inglês. Porque eu não falava nada de inglês. Nada. Cara, sabe o que é engraçado? Porque você tem um sotaque de americano, sabia? É mesmo? Eu não sei porquê. Eu não sei se é porque você é do interior, talvez. Parece que você aprendeu o inglês primeiro, e você cresceu com o inglês e agora você aprendeu português, parece. Que droga. Não, mas não é ruim. Você acha? Eu acho da hora. Sei lá. Eu acho da hora. Não. Parece que você... não é de propósito. Ruim. Não, porque eu penso assim, parece que o cara tá fazendo de propósito, sabe? Pra falar que eu falo inglês. Não, mas não é nem que você tá usando as palavras em inglês. Você usou algumas, mas não tem problema, não é isso. Eu tô falando assim, mais do jeito que você fala. É porque eu sempre fui bem... minha vida nos Estados Unidos foi bastante com o americano. Né? Muito, assim. E eu tenho muitos amigos lá em Nova York ainda, que eles cresceram aqui.
Então o português dele, eu sei o português deles, né? Sim, que é sim. diferente. E tá lembrando um pouquinho o seu, por isso que eu falei. Caramba, interessante. Aham. Aí, beleza. Aí você ficou lá em Nova York e tal, trabalhou. E quando você começou, quando foi seu primeiro show depois que você chegou em Nova York? Vini? Então, eles dividem, assim, por partes, por etapas. Então, o que acontece? Quando você chega, na primeira semana, você já aprende 1/3 do show. E você já apresenta esse show na próxima semana. Então, eles trocam durante o show. Então, você começa fazendo o show, aí chega uma certa parte, você troca com outra pessoa, e aí eles fazem até uma outra parte, aí você entra, faz mais um pouquinho, depois você sai e acabou. É? Troca 2 vezes, então? 2 vezes. Mas só para você conseguir fazer algumas peças e para eles já ver como você lida com as situações. Isso aí só no começo, hoje em dia não. Também. Hoje em dia faz parte Porque do... é cansativo, não é, Vini? Ficar lá o tempo inteiro. Quantas horas Não, de show? hoje em dia você fala assim, pra mim não, a gente fica não direto. troca mais, direto. Não, hoje em dia eu falo assim, no treinamento... No treinamento eles continuam fazendo isso. Pra quem já é profissional, não. Não, você vai direto, faz... Quantas horas de show? Dá 1h30. 1h30. Tem 2 shows todos os dias. Todos os dias? 2 shows por dia? E você vai em todos? Ou tem mais? Não, a gente reveza. Reveza, né? Quantos tem de você? Somos... Tem várias copas de vinho. São 8 pessoas no cast. Então, são 8 pessoas e a gente reveza pra fazer tudo. Porque são 2 shows todos os dias. E aí, no final de semana, às vezes, tem 3. Sábado e domingo. E quando é holidays, quando é feriado, são 4 shows no dia. Então, é bastante show. Não dá pra fazer. E quantos são? 3, Vini, todo show? 3 por show. 3 por show. Isso. E onde é que é? No MGM? No Luxor. No Luxor. Aqui pertinho, descendo a rua aqui. Aí, beleza. E depois de Nova York? Então, aí depois que a gente terminou o treinamento de Nova York, a gente passou por isso. Eu tava tentando aprender inglês, tudo nessa loucura. Tinha uma tradutora pra gente ali, porque 2 a gente não falava inglês e outros 3 falavam. Ah, é? Exatamente. Então... não, era o oposto. 2 falavam fluentes e 3 não falavam. E aí a gente ficava ali... Pelo menos você tava na maioria. Exatamente. Mas eu tava com medo lascado. Eu falei assim, mano, como que eles vão me contratar sendo que eu nem falo inglês, entendeu? Mas tudo bem, porque no show não precisa falar nada. Não, sim, com certeza. Mas só que chega no backstage, você tem que falar sobre o show. Tem que seguir instruções, tem que falar sobre o personagem e tal, não sei o quê. E é um inglês que não é um inglês que você usa no cotidiano. Os caras estão falando de coisas, tipo... sim. Completamente fora da sua realidade, sabe? É tipo, uma coisa de falar filosofando. de mecânica... Os caras estão filosofando toda vez que eles falam do seu personagem. Então é difícil você entender. E outra que eu tive que passar por... Vamos supor, a pessoa que estava traduzindo pra mim, ela tinha que entender o que o cara tava falando, ela ia interpretar da maneira dela, passar pra mim, e eu tinha que interpretar da minha maneira. E passar pra ela de volta. Então, tipo, enfim. É verdade. Foi loucura. Aí depois de Nova York, a gente terminou esse treinamento, a gente voltou pro Luciano Huck pra fazer a final. A gente gravou a final lá, e sem maquiagem, sem nada. Ficou só 3 pessoas dos 5 pra gravar a final. Aí ficou eu e mais 2. A gente gravou lá, Final tocando. como final, Vini? Final pra selecionar o primeiro brasileiro. Porque não ia os 5, então? Não. Só ia vir um? Ai, cara. Então você tinha já ficado feliz, mas ainda tava com esse medinho de não ser você. Exatamente. Entendi. Ainda mais que não falava inglês. Falou, porra, vai pegar o cara que fala inglês ali. Com certeza. Então a gente tava... A ideia era... do propósito todo do negócio era achar o primeiro Blue Man brasileiro. Entendi. Eu pensei que ia vir uns 5. Tá. Na verdade, eles falaram que se eles pudessem contratar os 5, eles iriam, mas pro show eles precisavam de 1. Entendi. E aí eles iam cortando durante o treinamento. Então isso tá tudo no YouTube até hoje. Lá tá tudo lá. Se procurar Blue Man brasileiro, tá no YouTube. Lá. E inclusive as audições e o treinamento também em Nova York. E aí depois o Luciano Huck chegou aí pra Nova York lá com a gente. Ele foi lá pra cortar uma das pessoas, basicamente. E aí, quando a gente voltou pra lá, pro Brasil, a gente gravou a final pra decidir quem ia ser o primeiro Blue Man brasileiro. Os criadores do show estavam lá, fazendo as coisas, introduzindo o show e lá pra ser como se fosse uma banca de jurados pra selecionar. Aí quando a gente terminou de gravar, que eu ganhei o show, ele foi gravado, né? Então eu não podia falar nada pra ninguém, sabe? Aquele esquema de televisão, né? Sim.
E até sair, até ir pro ar e tal. Que você já sabia que você era o primeiro, o escolhido. Caramba, imagine a ansiedade. Nem pra sua família você podia falar? Então, eu falei pra algumas pessoas, Mas não podia, Mas né? não podia. Teoricamente, não podia falar pra ninguém. Mas Porque vai que ele solta, né? Exatamente. Mas quem consegue guardar um que negócio jeito, desse? Tá louco. Não tem como. Aí, só de você falar assim, e aí, deu certo? Aí você fala, não posso falar. Aí eu falo assim, Se não tivesse nada, você falava que não deu. Sei. Exatamente. Então já fica meio fácil deles entenderem. Mas o pessoal entendeu, eles se seguraram, ninguém ficou sabendo, deu super certo. E a loucura, cara, que eu lembro muito bem disso, que era na época que o Facebook tava em alta e tal. Tava começando, na verdade, mas já tava virando alguma coisa. E eu não tinha essa percepção de mídia social e tal, como isso iria me ajudar e tal. E eu lembro que quando passou na televisão, que eu fui anunciado como o primeiro Blue Man brasileiro, o pessoal começou a me adicionar igual louco no Facebook. Mas era meu perfil pessoal, normal, não tinha nem página, não tinha nem nada, sabe? Nem azul. A única coisa que era azul era o Facebook. Eu tinha Instagram, mas, tipo, nem postava, nem sabia, não entendia. Então o pessoal começou a me seguir no Facebook, começava a deletar. Eu falei assim, mas esse povo tá querendo me seguir, sabe? Imagina, velho. Mal sabe que hoje é o que vale, né? Exatamente. Eu já teria, sei lá, muito mais seguidores, sabe? Depois, mais pra frente, eu fiz uma página, comecei a fazer coisa. Tenho uma presença ok, né, em mídia social agora, mas eu lembro que na época eu falei assim, por quê, velho? Como que eu fiz isso? Por que não tinha ninguém pra me orientar? Exatamente. Mas enfim, passou. Mas foi super bacana ter passado por tudo isso, assim, e eles terem me contratado sem eu falar uma palavra em inglês, assim. E quando eu fui... Você foi bom de verdade. Cara, é isso que eu Você foi penso. tipo o Charlie Chaplin, né? Porque sem falar nada... Exatamente. Eu até brinco com eles ali, que eu falo assim, putz, vocês me contrataram sem saber quem realmente eu era, né? Aí depois, quando eles começaram a conversar comigo, já era tarde demais, entendeu? Agora vai ter que aguentar. Agora já contratou, amigão. Caramba, cara. Mas foi legal. E quando eu fui pra Chicago, que eles me contrataram, eu tinha essa tradutora comigo, e ela basicamente ficou comigo por 5 semanas. Aí eles pagaram aula pra mim por 5 semanas também pra aprender inglês, com uma professora particular. E aí depois disso era me virar. Então eu tive uma oportunidade muito grande, assim, porque eles não fazem isso com ninguém. Eles fizeram porque eles tinham interesse de abrir o show e fazer esse tipo de coisa. Mas o show nunca aconteceu no Brasil. Então eles queriam abrir o show, anunciou tudo, deu tudo certo. Nos 45 do segundo tempo, tudo foi cancelado. E eu falei assim, e agora? Eles falaram que iam me manter, então eles continuaram me mandando para outras cidades e tal. Isso foi bacana, porque aí pelo menos eu consegui continuar trabalhando com eles e enfim. Mas eu fiquei com medo que eu ia ser cortado. Falou, beleza, fui contratado, mas agora já valeu, Vini, obrigado. Não vai acontecer o show, valeu? Valeu participar do Caldeirão do Hulk. Ô, Vini, e aí depois, aí você chegou aqui em Vegas e os caras falaram, agora você vai pra Vegas, vai ficar lá pra sempre. Então, mais ou menos, porque quando você entra na companhia, você acaba viajando para vários lugares, fazendo vários shows diferentes, para você adquirir um conhecimento e trabalhar com outras pessoas. Os shows são um pouco diferentes dos lugares, então você vê como você se adapta, como você aprende, como você trabalha com outras pessoas. Porque eles não querem ninguém que seja... que dê trabalho, sabe? Que fala assim, eu preciso disso, entendeu? Que cresce ali, entendeu? É que é uma pessoa que é fácil de trabalhar, entendeu? Que tem um ambiente gostoso. Né? É isso. Que seja tranquilo. Então, você acaba viajando bastante no começo. Então, eu fiz Boston, fiz Chicago, fui pro navio, fiz várias coisas bacanas com eles. E até eu conseguir minha vaga em Vegas. Que aí eu tive que trabalhar, eu peguei o meu visto, o OR, apliquei tudo, fiz tudo por conta, pra eu conseguir ficar aqui. Isso. E aí foi aí que eu consegui minha vaga fixa aqui em Vegas. Fixa assim, é minha vaga, mas quando eu saiu uma turnê mundial, por exemplo, eu fui com eles. E aí eu fui, fiz a turnê, voltei pra minha vaga. Então é fixa, mas eu não preciso ficar preso aqui em Vegas. Se aparecer alguma coisa, eu posso ir e depois voltar pra cá, sabe? Ô, Vini, mas só uma perguntinha assim, meio besta, porque você você já falou a resposta antes de eu perguntar, mas mais ou menos só pra eu entender. Então tem show do Blue Man Group em vários lugares do mundo, então? Ou é de vez em quando? Vai ter show lá, vai lá, Vini. Ou sempre tem? Igual aqui no Luxor, aqui sempre tem. Por exemplo, em Nova York sempre tem, no navio sempre tem, é isso ou não? Isso. Na época, quando eu entrei, tinha vários shows abertos. Nova York, Chicago, Boston, Orlando, Las Vegas, no navio, Berlim...
turnê Tudo nacional, sempre. turnê internacional. Sempre rolando. Aí agora mudou um pouco as estruturas, assim, depois que aconteceu o que aconteceu no Covid 2020. Teve show que não reabriu, alguns acabaram fechando. Então agora mudou um pouco a estrutura. Eles estão reabrindo Orlando só agora, que eles tinham um show lá agora e não reabriu durante a pandemia, mas agora eles estão reabrindo mês que vem. Entendi. Então, sempre acaba mudando, né? E a turnê, ela sempre começa e termina, né? Então, tem períodos, né? Só aqui que sempre continua. Isso. Ô, Vini, agora, já que a gente falou disso aí, porra, mó legal, eu queria falar sobre isso aí. Mas, como eu sei que a gente tem que falar sobre um assunto que você tá fazendo agora, como é que você vai conciliar... Não, primeiro, o que você começou? Qual que é esse seu negócio novo? Na verdade, já começou faz um tempinho, né? E agora você quer divulgar mais, quer falar sobre... Conta um pouquinho disso aí, de comédia, então, agora? Stand-up comedy. Exatamente, cara. Eu comecei nessa aventura de stand-up faz... vai fazer 3 anos. Comecei em 2021, mais ou menos, ali, no final de 2021. Mas por brincadeira, só pra eu aprender um pouco da arte, entender como é que faz, me desenvolver um pouquinho no palco, que é uma coisa que eu nunca fiz. Não falar. Exatamente. Você já viu... Vini, só uma coisa agora. Uma pergunta rapidinho. Qual foi o maior, ou sempre é o mesmo tamanho, do show que você já fez? Não, é diferente. Qual foi o maior que você já fez? O menor que eu fiz foi em Nova York, que é quase 200 pessoas. Só o teatro é muito pequenininho, foi onde eles começaram. Mas é lindo, né? É fantástico. Imagino. É bem no subterrâneo, assim. No basement, assim, né? Bem Eu legal. adoro, Tem a assim. energia do Blue Man, assim. É bem underground, assim. Muito, muito bacana. Esse foi o que eu fiz. E eu cheguei a fazer pra 20 mil pessoas. Nossa, que da hora. Que foi na T-Mobile. T-Mobile Arena? Porra, que da hora. A gente fez na T-Mobile e Thomas e Mack também, que a gente chegou a fazer. E é muito legal. Ok, agora vai continuar. Então, eu comecei o stand-up no novembro de 2021, só por brincadeira, tentando aprender, desenvolver minha fala, conseguir fazer piada e tal, não sei o quê. E isso me ajudou muito, assim, durante esse período de desenvolver como artista. Porque já cheguei a fazer palhaçaria, cheguei a fazer outras coisas. Isso seria uma coisa diferente, só pra agregar Cara na minha arte. E sou eu, né? Não tem personagem, não tem nada. É você ali com o microfone e o banquinho. É outra pegada. Então, eu queria fazer isso. Então, eu comecei a fazer por brincadeira, só pra desenvolver. E agora, esse ano, eu decidi pegar firme. Show mesmo. E mesmo fazer, desenvolver e tocar pra frente. E eu fui convidado, fui selecionado para participar de um documentário que chama Behind the Comedian. E ele vai estar streaming em diferentes lugares aí, Amazon Prime, Tubi e outros. Que é uma entrevista falando da minha jornada como comediante. E mostrando um pouco do meu set, como que faz e tal. E a gente vai fazer um live taping do show dia 20 de abril, na Stratosphere, no LA Comedy Club, às 10 horas da noite. Então, vai ser a gravação que vai para o documentário. Entendi. Isso. Ok. Então, que dia fala de novo? Vai ser dia 20 de abril, no Stratosphere, às 10 horas da noite, no LA Comedy Club. Ok. Já vou marcar na agenda e vou passar lá. Fechou? É só em inglês, pra todo mundo que... O pessoal vai achar que é português. Não é em português, é em inglês. Você tá mais ou menos fazendo tipo o Rafinha, né? Isso, E o Rafinha arregaçou, né? Arrebentou. Você tem que Muito fazer legal. vários shorts, Vini. Faz as suas piadas, vendo? pega o shortzinho da piada ali que você fez e pum, manda. Tô aprendendo ainda como fazer. O bacana é que o Rafinha, enfim, ele é super talentoso, um comediante. E ele já era um comediante muito grande no Brasil. Ele veio pra cá aprendendo inglês e tá dominando aí, bacana pra caramba. Mas eu tô aprendendo, eu comecei aqui, eu nunca fiz em português. Aliás, eu quero um dia fazer, mas... Mas não ainda, né? Ainda não. E aí vocês vão gravar o DVD lá, tudo, pra colocar na Amazon, colocar em todo lugar. E aí você vai começar a fazer show sempre? Isso, essa é a ideia, eu começar a desenvolver mais conteúdo, mais material. Uma semaninha aí, pra ir mais e mais. Isso. E assim, dentro do meu calendário com o Blue Man. Isso que eu ia falar, porque eu trabalho como full-time no Blue Man. E aí, só quando eu tiver o dia de folga, quando eu puder fazer e tentar levando isso os dois por enquanto.
E você tem que mudar, Vini, toda vez? Ou você tem já o seu... Como é que fala? O script ali que você gosta de falar? Tem as piadas que eu tenho que praticar, né? Você vai moldando, você vai mudando elas e tal. Então, essa você sempre vai trabalhando, sempre vai praticando para você achar o formato e começar a criar a sua hora, né? Então, eu começo a trabalhar essas coisas, coloco uma piada ou outra nova dentro do que eu tô fazendo, e aí você vai trabalhando nesse sentido, assim. Por enquanto, eu tô praticando para fazer o show do dia 20 de abril. Que eu vou abrir o show, então eu tenho que ter o meu material pronto para lá. Então, você tem que estar bem confortável nas piadas, no tempo dela, tudo certinho. Dá nervosismo, eu entendo, mas não pode ficar tão nervoso, né? Porque senão a piada não vai sair engraçada. Não sai. Não, você vai sair como um texto. E se você gaguejar, ou se você perde alguma coisa, ou muda uma palavra, já não tem mais a mesma coisa. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem os open mics que você vai fazendo, vai sempre... Sim, porque se não for tão engraçado, beleza. Isso. É pra treinar mesmo. Pra treinar mesmo, né? É um lugar que você tá ali pra treinar, pra desenvolver o seu texto, pra você poder se arriscar mesmo. Sim. E sem consequência, né? Entendi. Porque tem algumas piadinhas que às vezes também não é tão engraçado, mas só do jeito que você faz que fica engraçado, não é? Também, sim. É isso. Você coloca a expressão corporal, conta muito, a sua disposição no palco ali, como você interage com eles, a maneira de você falar, às vezes uma expressão facial ajuda, tudo isso conta. Né? Porque isso, pra mim, eu tenho uma consciência muito boa nesse sentido, porque eu já sou performer, né? Eu já trabalho com isso. Então, eu uso bastante da minha fisicalidade. Da sua presença de palco, isso, né? Exatamente. Para compensar o inglês, né? É verdade. Mas agora já era, agora você fala perfeito, né, Vini? Não tem problema. Agora já... Só tem o sotaque, o sotaque nunca vai embora, né? Não vai, né? Não tem como. Eu pelo menos não consegui se livrar do meu, mas... aliás, ganhei um sotaque, né? Ganhou agora. Ganhou em português agora. Tá parecendo eu lá no meu trabalho, o pessoal fala que eu não tenho sotaque de brasileiro. Eu tô sotaque de quê? Eu não sei, de árabe. Eu falei, não, eu pareço árabe, é diferente. Agora, sotaque de árabe não é possível. Ninguém. E eu trabalho no lugar de brasileiro. E o pessoal chega lá, de onde você é? Porra, como assim de onde eu sou? Não, porque seu inglês não é do Brasil. Então não sei de onde que é. Então. Muito interessante, né? Não é engraçado. Eu passo por isso às vezes também. Eles falam assim, mas o sotaque não é dali. É Easter European, sei lá. Da onde, velho? Middle East. Imagina. Posso parecer com seu primo, né? Porque os caras... Pô, esse dia tava lá o cara Turkish, né? Turquia, acho que é, né? Sim. Aí ele falou, não, vem aqui, eu tenho que te perguntar. Nem falava inglês direito os caras. E eu tava passando ele toda hora perguntando se tava tudo bem, né? Toda hora, porque eles ficavam olhando, né? E eu falei, pô, esses caras tá precisando de alguma coisa, a carne não tá vindo. E toda hora eu ia na cozinha e brigava. Ela falou, leva a carne lá, os caras tá me olhando, né? E aí chegou uma hora que... Não, tenho que te perguntar. Pô, de onde você é? Aí eu falei, os caras pareciam comigo. E aí eu falei, eu sou do Brasil. Nossa, você é igualzinho meu primo. Eu falei, de onde vocês são? Ele falou, Turkey. Eu falei, cara. Ele falou, até seu inglês, não é? Eu falei, porra, mas nem você nem fala como é que sabe com o meu sotaque, né? Você nem tem inglês, não, sabe não. Mas é isso aí. Porra, Vini, da hora. Obrigado demais por ter vindo, velho. Com certeza. Valeu. Obrigado. Espero que o show dê certo. Vou lá, vou marcar na agenda aqui, vou aparecer lá. Marca aí, vamos lá. Vai ser legal, vai ser bacana. O pessoal também, tem outros comediantes também, então não é só eu, então vai ser bem bacana, assim. Vai ser uma noite bem gostosa. E eu quero ir no Blumenau também, nunca fui. Vini. Então, vamos embora. O convite tá aí, tá feito agora. E eu também convido você a ir lá na Fogo, também tem um jantarzinho aí na casa pra você. Legal. Pra você para Nayara. Bacana. Valeu. Certo? Obrigado. Vamos fazer um cheers aqui. Cheers. Valeu, obrigado, Vini. Tamo junto.